Eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo, de histórias, notícias, bizarras. Então, eu trouxe mais uma dessas histórias para vocês. A notícia de hoje é sobre as gêmeas silenciosas. Glória e Albric, acho que é assim que fala o nome dele, viviam uma vida normal. Eles moravam em Barbados, no Caribe, e já tinham 2 filhos antes dessas gêmeas nascerem. Dia 11 de abril de 1963, nasceram as gêmeas June e Jennifer. A mãe delas era dona de casa e o pai trabalhava na Força Aérea Britânica. Ou seja, ele vivia se mudando, então ele nunca parava em um lugar só. Eles se mudaram para Hayford West, no condado de Pembroke. Acho que é assim que fala, mas eu vou mostrar aqui no mapinha para vocês certinho. E nesse lugar, nesse condado, nunca tinha morado uma pessoa negra. Então, esqueci de falar, eles eram negros. Então tinha mais esse desafio, digamos assim. As gêmeas silenciosas, elas eram muito unidas desde o nascimento. Era tipo, amigas inseparáveis, carne e unha. Nossa, alma gêmea. As duas não se separavam. E nessa união entre elas viviam muito no mundinho delas que elas criavam. E elas demoraram pra falar por causa disso, porque como era só as duas, pra elas, era só as duas, elas não se enturmavam muito bem com os outros irmãos, que lembra que eles tinham 2 filhos antes delas? Eles não se enturmavam. E as meninas acabaram criando um vocabulário próprio, pra se comunicar só entre elas. E os pais começaram a achar estranho delas não conseguirem, da idade que elas estavam, ela tinha lá pelos 2 anos, não conseguir formular uma frase, engasgar muito e começar a falar umas coisas muito estranhas, e a outra entendia. Mas isso não assustou tanto os pais. Eles acharam estranho, mas tipo, isso vai passar, porque é uma criança, 2 anos. Quando ela crescer mais um pouquinho, ela vai desenvolver vocabulário e vai conseguir se comunicar com a gente. E tudo bem, deixaram isso passar. Com 5 anos de idade, as meninas foram para a escola. E logo os professores repararam o quanto elas eram unidas, o quanto eram inseparáveis e tímidas. Elas eram muito tímidas e inseparáveis, como eu já disse 1 milhão de vezes. Mas era tanto, eu tô falando pra vocês, tipo, tanto que elas copiavam o movimento uma da outra. Tipo, se uma pegasse uma caneta, a outra tinha que pegar também. Se a outra caísse, a outra do nada caía também. Era nesse nível. E como eu disse também que elas acabaram, por essa união toda, criando um idioma próprio, isso dificultou muito o entendimento delas na aula, porque a professora falava uma coisa e ela entendia nada. Então elas tiraram uma nota muito baixa nas escolas. E depois de um tempo, o pai dela foi transferido de novo para Broughton. E as meninas estavam vivendo um real, todo mundo odeia o Chris, porque elas eram as únicas negras na escola. Antes elas eram as únicas negras no lugar onde elas viviam, agora elas são as únicas negras da escola. E elas já sofriam muito bullying por não conseguir se comunicar, por serem muito tímidas. E só piorou nessa nova escola, porque só tinha elas de negras, então o pessoal ficava fazendo piadinha com elas. E o bullying era tão forte que os professores e diretores liberavam as duas mais cedo. Tipo, por exemplo, eles estudavam à tarde, a aula acaba às 5 horas. Lá elas saíam tipo 1 hora antes, pra quando liberassem as outras crianças não ficassem no pé delas. E os pais começaram a ficar muito preocupados, porque uma criança de 5 anos não conseguia se comunicar direito, muito fechada. Então levaram no médico. E o médico, lá no hospital, sugeriu que as duas se separassem, que elas fossem para escolas diferentes, para se desenvolver sozinhas, desenvolver amigos próprios, sem precisar da irmã gêmea. Ok, isso aconteceu. Cada uma foi para uma escola. Mas você acha que isso funcionou? Tinha tudo para dar certo, mas deu tudo errado. As meninas, elas, por ficarem separadas tanto tempo, que nem era tanto tempo, era tempo de escola, elas não se mexiam, elas realmente ficaram catatônicas. Catatônicas quer dizer que a pessoa não se mexe, não fala, faz nada, ela fica tipo paradinha. E depois de 5 dias tentando para essas meninas, sei lá, se desenvolverem, e viu que elas ficaram mal, que elas não se mexiam, juntaram as meninas de novo.
já que não tinha outro jeito. E passando um pouquinho da adolescência delas, lá pelos 17 anos, elas começaram a se trancar no quarto, só as duas, para conversar entre si. Cada uma tinha um diário, e elas pegaram gosto por escrever, porque tudo que elas sentiam, se elas brigassem com a irmã, elas escreviam no diário, não falava para ninguém, não falava com os pais direito. E se, por exemplo, ela quisesse assistir alguma coisa na TV, mandava um bilhetinho para os pais e falava assim: deixa a TV ligada em tal horário que eu quero assistir. E a mãe deixava e ia dormir. Aí você se pergunta, como que a mãe e o pai deixavam isso? Pelo simples fato de que as meninas estavam felizes assim, porque eles passavam pelo quarto, as meninas estavam rindo, se divertindo, conversando. Então eles diziam, tudo bem, elas estão entre si, e deixavam. Elas até quiseram ser escritoras, só que nenhuma editora quis contratar elas, porque os livros delas eram muito melancólicos, muito pesados, e não dava para publicar aquilo. E depois que o sonho de ser escritora, porque as duas tinham esse sonho, deu tudo errado, porque elas só escreviam coisas ruins, aí elas começaram a meter o louco, começaram a roubar as pessoas, a brigar na rua, a beber, a se drogar, a quebrar, vandalismo mesmo, quebrar as coisas dos outros aí, e é isso. E elas foram presas, um policial pegou elas num pulo, jogando uma pedra numa janela. Então, que não era delas, no caso, era de uma casa alheia. Aí prenderam ela e elas foram condenadas a ficar 14 anos em um centro psiquiátrico. E elas estavam tomando medicação, convivendo com outras pessoas que eram como elas, com uma mente mais uou. E nesse tempo, elas começaram a se odiar. Elas brigavam muito e brigavam feio. As duas não podiam ficar juntas, que, nossa, caía na pancadaria, tiro, e é isso aí. E elas realmente faziam um protesto, tipo, se uma comia, aí ela pegava a comida da irmã, né, comia tudo, comia dela e da irmã, e a outra ficava tipo, o dia inteiro sem comer de greve, porque a irmã tinha comido as coisas dela, era tipo desse naipe. Depois que passou 11 anos disso, uma repórter queria entrevistar elas, porque ficou interessada na história delas. O nome da repórter se chama Marjorie. E numa dessas conversas, a Jennifer disse que, pra repórter, né, pra Marjorie, que ela precisava morrer. Não a repórter, tipo, a Jennifer falava que ela precisava morrer. Aí a repórter começou por quê? Por que você tem que morrer? Não entendi. Aí a Jennifer contou, né? A Jennifer e a June contaram os planos dela. E elas chegaram a um ponto, gente, que elas se amavam, mas não se suportavam. Ou seja, elas alegaram que para uma poder viver e ser feliz e não fazer essas besteiras, a outra tinha que morrer. A outra não podia existir. Para uma viver, a outra tinha que morrer. Aí elas começaram a decidir quem que ia morrer. E a Jennifer falou que ela ia morrer pra June viver. Mas a repórter, quando viu isso, falou, essa mulher aí não tava tendo bem das ideias, isso não vai acontecer, não deu muita bola. Aos 31 anos, as meninas foram transferidas para um outro centro psiquiátrico, mais de boa, não era tão rígido, porque como elas tinham um bom comportamento, aí transferiram ela. E agora vem a parte mais, nossa, como assim? Que ninguém sabe explicar como isso aconteceu. Elas estavam na ambulância para transferir de um centro psiquiátrico para o outro e a Jennifer no caminho morreu. E o pessoal, quando chegou lá no centro e viu que a menina estava morta, aí falaram, nossa, mas a Jennifer falou que tinha que morrer. Aí foram fazer o exame, né, para ver a causa da morte dela e viram que estava tudo bem, que ela não tinha se drogado, que ela não tinha tomado veneno, não tinha marca de estrangulamento, não tinha nada. Ela morreu de causa natural, ela simplesmente morreu. Na verdade, ela não simplesmente morreu, ela morreu de miocardite aguda, que é uma doença na válvula, parece, eu não sei o que eu tô falando, eu não sou médica, mas parece que é uma doença na válvula do coração. Então ela praticamente infartou. Então ninguém, tipo, provocou essa doença nela, ela tava doente e decidiu morrer. E morreu! A June, a irmã gêmea dela, demorou muito tempo para superar isso. Demorou 5 anos
pra conseguir viver a vida dela. Ela ficou igual quando era criança, ficou em um estado de não querer sair, de não querer se mexer, de não querer fazer nada porque estava separada da irmã. Mas com o tempo ela superou, saiu do centro de reabilitação, né? Do centro psiquiátrico. E hoje vive a vida dela. Hoje não, né? Porque não está mais viva, mas ela viveu a vida dela normal, como queria. Não é muito louca essa história? Nossa, como que você olha pro seu irmão e fala, não, você tem que morrer pra eu viver, e aceito. E a menina morre de causa natural. Então é isso, gente, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Já deixa o like se vocês gostaram dessa história, compartilha, porque, como eu disse, vai que alguém se interesse. E você que não é inscrito e tá novo aqui, caiu de paraquedas, se inscreva, porque eu vou fazer muitos vídeos disso, ok? Tchau, gente!